Quando a gente fala de flow, a gente sempre fala sobre os meus desafios e as minhas habilidades. Mas como que o ambiente impacta nisso? O ambiente muitas vezes interfere no desafio. O que isso significa? Quando a gente faz essa comparação entre qual desafio eu tenho e que habilidades eu tenho para resolver, o desafio pode ser criado de várias formas. Pode ser feito, obviamente, com relação àquilo que eu vejo, àquilo que eu sinto. Mas a gente vive em sociedade, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, acontece em algum ambiente. Significa que a nossa relação com as pessoas interfere e muito na possibilidade de um flow ou chegar nessa experiência ótima ou com maior produtividade, que é o que o Csikszentmihalyi traz. Imagina você que você está preparado, seu desafio é esse, sua habilidade é aquela, só que quando você chega no ambiente, alguma coisa acontece. O desafio mudou. Não é aquele mesmo desafio. Pensa que você sabe falar muita coisa. Então, já sei super falar aquele assunto que eu gostaria. Quando eu chego na frente de alguém, tem alguém na minha frente que está dormindo. Ou no online, câmeras fechadas. Estou preparada, mas as câmeras estão todas fechadas. O desafio muda. Porque o meu desafio não é mais aquele. É aquele com câmeras fechadas. Ou é aquele num ambiente não muito amistoso ou não muito legal. Como que a gente faz para o ambiente ser um ambiente agradável para o flow? Ou que estimule o flow? A realidade é que para o flow acontecer, eu preciso de alguma forma ser eu. Como que eu faço isso? Normalmente, quando a gente trabalha com confiança ou quando a gente consegue ter um espaço que permite, palavrinha difícil, mas eu vou falar, o erro. Quanto mais a gente pode errar, ou quando a gente consegue aceitar, então brainstorming ou formas de fazer ou trazer ideias ou começar a entender, o meu desafio vai sendo quase como se você limpasse ele, sabe? Encontrasse o que o Csikszentmihalyi chama de clareza de desafio, encontrar qual é o meu real desafio ali. Uma outra coisa importante é entender quais habilidades sociais eu preciso para dar mão para esse meu desafio. O ambiente, normalmente, estimula ou ajuda a gente a quebrar esse desafio, dividir com outras pessoas ou muitas vezes numa segurança ou numa confiança maior, um ambiente livre de julgamentos, um ambiente que te permita encontrar o seu desafio de verdade ou até compartilhar. Imagina que você tem um desafio e você conhece pessoas que têm habilidade para o seu desafio. Se a gente consegue fazer isso acontecer juntos, a gente consegue andar um pouco mais. Então, normalmente, quando você pensa em flow, obviamente o desafio é seu, a habilidade é sua. Quando a gente está em sociedade, a gente começa a somar isso. E para somar, a gente precisa de condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, menos pressão, numa temperatura amistosa, uma temperatura agradável. A gente precisa, de alguma certa forma, criar um lugar onde eu possa errar, onde eu possa trazer o meu desafio de verdade, sem julgamentos e procurar junto com aquelas pessoas as habilidades que eu preciso. Ou um ambiente onde, de uma certa forma, o meu desafio possa ser claro. Então imagina vocês, numa organização, se eu não tenho clareza do meu desafio, a chance de eu chegar numa ansiedade é muito grande. E com ansiedade a gente não produz. Então um ambiente que tem fofoca, normalmente ajuda a gente a pensar demais. Sonha um pouco mais. O desafio, vai lá pra cima. Eu não sei se eu tenho nem habilidade pra lidar com aquilo ali. Então, normalmente, quando a gente consegue criar um ambiente leve, que permita as pessoas encontrarem o seu desafio sem julgamentos, as habilidades começam a aparecer, às vezes até compartilhadas, e a gente chega onde a gente quer chegar.